Em 1885, São Paulo ainda era uma pequena cidade e um imigrante resolveu abrir uma fábrica, mas não uma cerveja, era uma fábrica de gelo, de presunto, de banha de porco e ele fazia cerveja também, quase como um produto secundário. Ela se chamava Antártica e ela tem uma vantagem que as outras cervejas europeias não tinham. Ela entende que era o Brasil. Enquanto as cervejas importadas eram pesadas, amargas e o mais importante, caras, a Antártica pretende fazer algo diferente, mais leve, mais barato, feito para o calor, mas o grande trunfo da Antártica não era a receita, era onde ela estava. Enquanto as europeias estavam tentando entrar no Brasil de fora para dentro, a Antártica crescia de dentro para fora, bairro por bairro, bar por bar, cidade após cidade. Agora vai uma dica para quem é empresário. A Antártica não tentou vender o Brasil inteiro no primeiro momento. Ela dominou São Paulo primeiro e depois foi melhorando seu negócio até ser líder absoluto em um lugar pequeno antes de olhar para fora. Então você escolha um bairro, uma cidade, um nicho específico, seja mais conhecido ali. Depois expanda. Quem tenta estar em todo lugar ao mesmo tempo não é forte em nenhum lugar. 3 anos depois nasce a Brahma, já no Rio de Janeiro, e desde o primeiro dia ela pensava totalmente diferente. Se a Antártica crescia devagar e com cuidado, a Brahma crescia com agressividade calculada. Ela investe em fábricas maiores antes de precisar, em logística antes que os concorrentes entenderem o que era isso, em marketing antes das empresas entenderem até que essa palavra existia. A Brahma quer estar em todos os bares, em todas as esquinas, em todas as mesas. E por décadas, as duas travaram uma grande guerra entre cervejas. Uma guerra de preço, de distribuição, de propaganda. Uma guerra que durou por mais de 100 anos. Dica para o empresário. Brahma tinha concorrentes cervejas tecnicamente superiores, mas a Brahma chegava em mais lugares mais rápidos e com mais consistência. O produto que chega ganha do produto que é melhor, mas tem dificuldade para chegar. Mapeie todos os canais possíveis para venda do seu produto ou do seu serviço. Loja, delivery, WhatsApp, marketplace, parceiros, revendedores. Ocupe mais canais que os concorrentes. Quem está em mais lugares vende mais. Simples assim. Já entre os anos 60 e 70, aparece uma nova concorrente. A Skol nasce na Europa, mas é no Brasil que ela encontra algo que nenhuma outra marca tinha. O cenário perfeito. A Antártica consegue os direitos da marca e faz uma escolha que vai mudar a indústria para sempre. Ela não vende cerveja, ela vende o verão, vende a praia, vende o futebol, vende beber com amigo. Pela primeira vez na história do mercado brasileiro, uma cerveja não compete pelo gosto, compete pela sua identidade. Quem escolhia a Brahma se via como um tradicional, quem escolhia a Skol se via como algo moderno. É quando o cliente começa a comprar a cerveja porque ela diz quem ele é, mas o jogo muda completamente. Dica para o empresário. A Skol não ganhou por ter a melhor forma, ganhou porque as pessoas queriam se sentir parte de algo. Pergunte a si mesmo, quando alguém compra de mim, o que isso quer dizer sobre ela? Ela está comprando economia, status, praticidade ou pertencimento? Defina uma só palavra. Construa tudo em torno dessa palavra, o visual, o atendimento, a comunicação, quanto o cliente se identifica com a marca e assim pare de vender por preço, porque agora ele vai comprar por algo a mais. Já entre os anos 80 e 90, a guerra explode. A Brahma dominava a distribuição, a Antártica dominava a simpatia popular e a Skol cresce mais rápido que as duas. As empresas gastavam fortunas com futebol, carnaval, televisão, cada marca tentando ocupar mais o espaço na cabeça do consumidor. Mas enquanto elas brigavam entre si, alguém estava assistindo de fora. Essa empresa chamava Heineken. 3 empresas para ser exato. Heineken, Anheuser-Busch, a dona da Budweiser, e a Miller. Gigantes internacionais estavam esperando o momento certo para entrar no Brasil, mas sabiam de algo que os brasileiros ainda não tinham percebido. Divididas, as 3 fábricas brasileiras eram presas fáceis. Já unidas, poderiam ser um predador superior ao deles. Dica para o empresário é: muitas empresas gastam energia destruindo concorrentes diretos enquanto ameaças maiores crescem sem ela ter percebido. Reserve um tempo todo mês e olhe para fora desse mercado que você tem. Quem está chegando? Qual a tecnologia pode tornar meu produto irrelevante? Qual empresa grande pode entrar no meu nicho? O concorrente que vai destruir raramente é aquele que é monitorado agora. E aí chega 1999. Brahma e Antártica anunciam o que era impensável naquele momento. As 2 maiores inimigas do mercado brasileiro irão se unir. Reação imediata, um pânico geral. O governo tenta bloquear, concorrentes entram com recursos, economistas alertam sobre a lei do monopólio, a imprensa questiona, mas os negociadores seguem firme. E em julho de 99 nasce a
Ambev, a maior empresa de bebida da América Latina. De um dia para o outro, ela controla Brahma, Skol, Antártica, Guaraná Antártica e mais de 70% dos produtos do mercado brasileiro. Mas o que poucos percebiam na época é que aquela fusão não era o fim da história, era só um começo. Quase como um era uma vez. Dica para o empresário é: Brahma Antártica entenderam que o mercado global exigia uma escala que nenhuma das duas tinha sozinha. Em vez de continuar gastando fortunas para destruir uma a outra, uniram forças contra uma ameaça maior. Então mapeie os seus concorrentes com que você compartilha valores e público, mas que você compita com produtos diferentes. Uma parceria de indicação mútua ou cocriação pode ser lucrativa para as duas partes e parar de guerrear e virar uma coisa só. Nem todo concorrente precisa ser destruído, alguns precisam virar aliados. Um exemplo muito legal é a questão da Fini, que já fez parcerias com CIMED, que é a mais famosa, Havaianas e vários outros. A CIMED inclusive faz hoje com a Coca-Cola. Mas a Ambev não era só uma grande, ela também era diferente por dentro, e isso tinha um nome: Jorge Paulo Lemann. Formado em Harvard, ex-tenista profissional, filho de empresário, Lemann construiu sua fortuna não com ideias mirabolantes, mas com princípios simples, aplicando uma forma radical. Melhores pessoas com melhores incentivos, obcecadas por resultado, podem dominar qualquer mercado. Junto com Marcel Telles e Beto Sicupira, eles criaram hoje é conhecido como método 3G. As regras eram claras: sem privilégio de cargo, executivos viajam na econômica com qualquer funcionário, escritório simples e sem enfeite, sem desperdício. Mas o bônus para quem entregava resultado eram os maiores qualquer outro concorrente. Eles contratavam poucos, pagavam muito e exigiam muito mais. E a dica para o empresário é: o método 3G não é sobre pagar pouco, é sobre pagar muito para quem entrega muito. Maiores empresas fazem o contrário, contratam muita gente, paga pouco para todos e ninguém tem incentivo real para ser excepcional. Cria uma regra clara para bônus ligados a resultados específicos mensurável. Não quem trabalha bem ganha mais, mas quem fechar X vendas no mês recebe Y% de comissão extra. Clareza no incentivo gera clareza em resultados. A Ambev ficou famosa e temida por uma obsessão: cortar custo. Não de qualquer forma, mas com método e com inteligência. Cada centavo de energia era monitorado, cada rota de entrega otimizada, cada processo era questionado. Precisamos realmente fazer isso? Existe uma forma mais barata de chegar nesse mesmo resultado? Enquanto os concorrentes viam corte de custo como uma medida de crise, a Ambev via isso como estratégia permanente. O resultado foi devastador para os rivais. A Ambev tinha margens maiores, com margens maiores mais lucro, com mais lucro mais caixa, com mais caixa ela comprava o que ela queria. E essa é uma dica para o empresário. Quem tem custos menores pode cobrar menos, investir mais em marketing e simplesmente lucrar mais. Enquanto os concorrentes debatem como pode sobreviver, você pode fazer uma auditoria mensal de corte de custo. Então você pode separar tudo em 3 grupos: o que gera receita direta, o que sustenta a operação e o que não faz nada. Corte o terceiro grupo sem dó. A maioria das empresas pequenas tem entre 20% e 30% de gastos nessa terceira categoria e não sabe. E aí vem 2004, a virada que mudou o mundo. A Ambev anuncia a fusão com a Interbrew, a cervejaria belga dona da Stella Artois. O mundo para. Uma empresa brasileira com menos de 5 anos de existência no formato atual estava se fundindo com uma das cervejarias mais antigas da Europa. A nova empresa se chamava Inbev e ela combina duas coisas que raramente atuam juntas: a tradição europeia de mais de 600 anos de história, a eficiência operacional bruta dos brasileiros. Os executivos brasileiros chegam na Bélgica com planilhas e começam a aplicar o método 3G na operação. Os belgas ficam chocados, mas os números não mentem. Em 2 anos a Ambev era a cervejaria mais lucrativa do planeta. E a dica para o empresário é: o que os brasileiros levaram para a Bélgica não foi cerveja, foi gestão, foi processo, foi cultura de resultado. Documente seus jeitos de fazer as coisas, crie manuais simples, checklists, scripts, atendimento. Quando você tem um processo documentado, consegue ensinar. Quando consegue ensinar, consegue delegar. Quando consegue delegar, consegue crescer sem depender de você estar presente o tempo todo. Isso é um grande erro que as empresas pequenas têm. Tudo você faz. Você é o marketing, você é o financeiro, você é o vendedor. Isso dá um problema para sua cabeça. E se você pode delegar, você vai acabar gerando muito mais resultado. E aí chega a compra do século. 2008, a Ambev anuncia a maior aquisição da história da indústria de alimentos e bebidas. Valor: 52 bilhões de dólares. O alvo: a Anheuser-Busch, a dona da Budweiser. Um símbolo americano. Aquela cerveja que as pessoas tomam ao final do dia. A empresa que patrocina o Super Bowl. Tinha comerciais com cavalos Clydesdale, que era para muitos americanos mais do que uma cerveja. Era o orgulho nacional. A reação nos Estados Unidos foi de choque.
senadores pediam intervenção, sindicatos foram às ruas, jornais publicaram editoriais furiosos. Como que uma empresa estrangeira brasileira poderia comprar a Budweiser? Mas a Ambev tinha algo que a Anheuser-Busch não tinha: disciplina financeira, margens melhores e 52 bilhões de dólares em caixa para fechar o negócio. E a compra foi aprovada. E então os executivos brasileiros chegaram em St. Louis com as planilhas. Em 3 anos a Budweiser se tornou ainda mais lucrativa do que já era antes. E essa é uma dica para você, empresário. Budweiser tinha marcas poderosas, mas ineficiente. A Ambev enxergou o que outros não viram. O valor estava lá, esperando por uma gestão melhor para ser extraída. Procure ativos subvalorizados no mercado, talentos ótimos e empresas ruins, clientes de concorrentes que fecharam, parceria com negócios bons mas mal geridos. O valor já existe e alguém precisa extraí-lo. Além de uma cerveja, ela fez uma fórmula universal. Mas a história não termina com cerveja, porque Lehman, Telles e Sucupira entenderam algo que poucas pessoas perceberam. A gestão é replicável. Eles não precisavam entender de ketchup, nem de hambúrguer, nem de cafeteria canadense. Eles entendiam de eficiência, meritocracia e de escala, e ampliaram isso para tudo que eles compravam. Burger King aplicaram o método, Heinz aplicaram o método, e a Kraft aplicaram esse método. Em todos os casos, o padrão era o mesmo: comprar empresas fortes com gestões ruins, aplicar corte de custos inteligentes, implementar meritocracia real, otimizar distribuição, usar o caixa gerado para comprar a próxima empresa, e repetir, e repetir, e repetir. E essa é uma dica para você, empresário. Lehman não vendeu cerveja para o mundo todo, ele vendeu um sistema de gestão para si mesmo e aplicou em qualquer setor. Qual é o seu sistema? Se você é um restaurante, o seu processo de atendimento pode ser replicado numa segunda unidade? E se você vende online, o seu processo de vendas pode ser treinado para outra pessoa executar? Se a resposta for não, você ainda não tem um negócio replicável, você tem um trabalho. O caminho da escala começa quando você consegue responder um sim. Mas algo que nunca aparece nos relatórios financeiros da Ambev é que talvez o seu maior ativo são os milhões de pontos de venda, bares, restaurantes, supermercados. Quando o dono do bar fecha um contrato com a Ambev, ele não compra uma cerveja, ele entra no sistema. A Ambev oferece geladeiras, mesas, cadeiras, guarda-sóis, marketing, material de marketing, logística e entrega. Tudo fornecido, tudo com a marca Ambev. Consumidores entram no bar, vê a geladeira da Brahma, vê o copo da Skol, vê o guarda-sol da Antártica e pede uma cerveja. Mas qual cerveja vem na sua mente primeiro? E a dica para o empresário é: pense como você pode ocupar espaço onde a decisão de compra do seu cliente acontece. Se você tem um restaurante, o cardápio é seu ponto de venda. O que aparece em destaque? O que tem na foto? O que está na primeira página? Se você vende online, o que aparece primeiro no seu site? E na sua vitrine? Quem controla a experiência do ponto de venda, controla a escolha. A história da Ambev não é sobre cerveja, é sobre estratégia, disciplina e execução implacável. Eles não tinham a melhor cerveja do mundo, tinham o melhor sistema. O sistema de distribuir, de cortar custo, de contratar e reter gente excepcional. O sistema de comprar e integrar empresas. O sistema de replicar tudo em qualquer lugar do planeta. O produto é importante. Marca diferencia. Gestão multiplica. Distribuição domina. Por fim, o mundo não pertence a quem cria. Pertence a quem escala. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex. Eu tô aqui para te ajudar a entender um pouco desse mundo de empresas que ficaram bilionárias e mostrar que você também pode. Então já deixa seu like e comenta aqui se a resposta é sim para ser replicável ou não.